Certo, vamos mergulhar direto nisso. Se a gente parar para pensar, o sistema jurídico é como uma máquina imensa e complexa, e ela foi projetada para uma única coisa: estabelecer a verdade. Mas como, exatamente, a justiça separa o que é verdade do que é apenas uma alegação solta? Hoje, nós vamos fazer uma jornada muito bacana pela teoria geral das provas. O nosso grande objetivo aqui é construir um alicerce, uma base de conhecimento super sólida que vai preparar o terreno para um foco que vem logo a seguir, a aula 6, que vai entrar de cabeça no exame de corpo de delito e nas perícias físicas. Então vamos desvendar como a lei realmente tenta reconstruir a história. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo conceito de prova, entender quem é o alvo e qual é o objeto, falar sobre a famosa cadeia de custódia, classificar essas provas, entender os limites entre o que é ilícito e ilegítimo e, por fim, focar na preparação para a aula 6. Ponto número 1, o conceito de prova. A gente ouve a palavra prova o tempo todo, né? Mas no direito, o significado é muito mais profundo. Olha que interessante. A prova não é só um objeto físico, tipo uma arma em cima da mesa. Na verdade, ela é um conceito que tem 3 dimensões. Primeiro, significa a atividade probatória, ou seja, o ato de ir lá e provar. Segundo, são os meios de prova, que são as ferramentas legais usadas para demonstrar alguma coisa. E terceiro, é o resultado, o convencimento final do juiz. E tem um detalhe moderno muito importante aqui. Antigamente, a galera achava que a prova servia para reconstruir o passado. Hoje, a gente sabe que recuperar o passado com perfeição é impossível. Então, a prova cria uma verdade processual, demonstrando a veracidade do que foi alegado. E para deixar isso bem visual, a gente pode dividir esse conceito em 2 óticas. A ótica objetiva engloba a atividade e o meio. É basicamente o como a gente faz para provar. Já a ótica subjetiva foca inteiramente no resultado dessa ação, que é a formação da convicção lá na mente do julgador. Entender essa diferença é o primeiro grande passo para dominar o processo penal. Ponto número 2. O alvo e o objeto. Afinal de contas, para quem todas essas provas estão sendo produzidas? Pensa comigo, o alvo principal tem que ser o juiz. É ele quem precisa desses elementos para embasar as decisões e chegar numa conclusão válida, certo? Mas não podemos esquecer dos destinatários secundários, as partes do processo. Tanto a acusação quanto a defesa usam intensamente essas mesmas provas para extrair consequências legais e fortalecer os próprios argumentos no tribunal. Todo mundo precisa da prova, mas para objetivos diferentes. Mas, pausa rápida, será que tudo, absolutamente tudo num tribunal precisa de prova? Não, e isso economiza um tempo e dinheiro absurdos do sistema judiciário. Fatos axiomáticos ou intuitivos, que são verdades óbvias por natureza, não precisam de prova. Coisas irrelevantes para a causa também são ignoradas. Fatos notórios, que já são de conhecimento público, dispensam comprovação, assim como as presunções legais, onde a própria lei já assume que aquilo é verdade. Isso mantém a investigação focada no que realmente está em disputa. Ponto 3. A cadeia de custódia. Aqui, a gente entra numa das partes mais fascinantes e rigorosas do direito brasileiro atual. Em 2019, tivemos uma mudança gigante na lei que cravou exatamente o que é a cadeia de custódia. Basicamente, é a documentação de toda a história cronológica de um vestígio. Se a perícia acha uma gota de sangue, a justiça tem que saber por quais mãos ela passou, como foi guardada, em qual temperatura, do exato segundo em que foi encontrada até o momento do descarte. É literalmente a biografia da prova. E se você quebra essa corrente? A validade dessa evidência pode ir para o ralo. É por isso que existem 10 passos metódicos para essa jornada forense. A coisa começa lá no reconhecimento e isolamento do local do crime. Depois vem a fixação, a coleta super cuidadosa, o acondicionamento perfeito, o transporte, o recebimento no laboratório, o processamento, o armazenamento e, por fim, o descarte. Cada uma dessas etapas é crítica. Se você embala o material do jeito errado na etapa 4, contamina tudo. Esses passos garantem que a evidência mostrada para o juiz é exatamente a mesma que estava na cena do crime, sem nenhuma alteração. Ponto 4. Classificação das provas. A gente sabe que o direito adora categorizar as coisas. Então vamos fazer isso de um jeito rápido e sem jargões complicados. Primeiro, o contraste entre prova direta e indireta. A direta vai direto ao ponto, tipo uma câmera de segurança filmando o ato. Ela prova o fato por si só. A prova indireta já exige que a sua cabeça faça uma dedução lógica. O exemplo clássico é o álibi. Se você tem provas de que uma pessoa estava em Tóquio no momento de um crime em São Paulo, você deduz, por lógica, que ela não cometeu o crime lá, mesmo sem ver o crime acontecer. Depois temos a força da prova.
A prova plena é aquela robusta, completa, que traz um juízo de certeza absoluta para o processo. Já a prova não plena, ou semiplena, é mais frágil. Ela levanta uma suspeita muito forte, uma probabilidade, mas geralmente não tem força suficiente sozinha para garantir uma condenação irrefutável. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque é o que vai pavimentar o nosso caminho para a aula 6. Prova real versus prova pessoal. A prova real vem de coisas materiais. A arma, o documento falso, a impressão digital. A prova pessoal vem da mente humana, o depoimento de uma testemunha ou a confissão. E vamos ser sinceros, as provas reais costumam ser vistas como mais seguras, simplesmente porque objetos não esquecem os fatos nem se emocionam. E antes de fechar essa parte, existe uma exceção curiosa no Brasil chamada prova tarifada. Normalmente, o juiz é livre para dar o peso que quiser para cada prova. Mas em casos de crimes que deixam vestígios, a lei tira essa liberdade do juiz e tarifa, ou seja, dá um valor obrigatório para uma prova específica, o exame de corpo de delito. O juiz simplesmente não pode ignorar a falta dessa perícia técnica científica e condenar só com base em testemunhas. É a lei dizendo que a ciência forense tem um peso indispensável. Ponto número 5. Limites das provas, as ilícitas e as ilegítimas. É aqui que o processo entra na área de maior tensão. Entender essa diferença é absolutamente crucial. As provas podem cruzar os limites de duas formas. A prova ilícita viola leis fundamentais como torturar alguém para obter uma confissão e o erro acontece lá no momento da obtenção. A consequência? Fim da linha. Ela tem que ser arrancada do processo e destruída. Já a prova ilegítima é um erro de procedimento no tribunal, na fase de produção, tipo ouvir uma testemunha sem avisar o advogado da outra parte. Ela é anulada? Sim, mas na maioria das vezes o juiz pode mandar refazer o ato do jeito certo. Então, a ilícita é um erro de origem criminosa e irreparável, enquanto a ilegítima é um defeito de regra do jogo que dá para consertar. E chegamos ao ponto número 6, o foco na aula 6, o topo da nossa pirâmide de conhecimento. Então, para fechar o nosso raciocínio, como toda essa teoria que acabamos de ver se aplica na prática, no meio do caos de uma cena de crime? A resposta está nos vestígios materiais e no exame de corpo de delito. É aquela prova real que precisa de uma cadeia de custódia impecável e que o Código Penal exige obrigatoriamente. Tudo o que vimos hoje é, na verdade, a armadura jurídica que valida a ciência forense dentro do tribunal. E é exatamente esse universo material explosivo que a gente vai investigar a fundo na aula 6. A base está pronta e as coisas só vão ficar ainda mais interessantes. Um abraço e a gente se vê na próxima explicação.